Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, em 2 Reis, capítulo 16, versículo 5. 2 Reis 16, 5. A palavra de hoje se chama Quando a influência faz um escolhido pecar. Muitas pessoas são influenciadas por um amigo, por um parente que não serve o Senhor. E a maior pedra de tropeço dessas pessoas que possa impedi-la a entrar no reino dos céus são pessoas. Às vezes são filhos, às vezes marido, mas não tem nada, ninguém nessa terra que pode se colocar como obstáculo a você se aproximar de Jesus Cristo. Afinal, a salvação é individual, amado. Por isso que você deve conquistar a sua salvação. E o Senhor convida, o Senhor chama os seus escolhidos. Mas alguns preferem pai, mãe do que o próprio Senhor. Outros preferem fazer negócios importantes e se vender em troca de uma grande oportunidade que essa pessoa teve por parte do Senhor em conhecê-lo e se salvar. Pois espero que essa palavra venha trazer luz no seu entendimento, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Celestial, Tu és maravilhoso, Tu és Rei dos Reis. Nós o chamamos, Senhor, para que o Senhor venha se fazer presente e o Senhor venha nos guiar, endireitar, trata as nossas raízes, trata tudo aquilo que possa ser pedra de tropeço à nossa intimidade, Senhor, pois eu sei que mais uma vez o Senhor irá usar os meus lábios para se ajudar o meu irmão, ajudar aquele que talvez ainda não é o meu irmão, mas poderá se tornar meu irmão se tão somente ouvir as palavras de vida eterna. Amém e amém. Bênção do Senhor, meus amados. 2 Reis 16, 5. Eu gostaria, antes de ler, para vocês entenderem melhor, para você não se perder na leitura, explicar para você o contexto. Trata-se de um rei de Judá. Quando trata-se de Judá, já falei várias vezes, trata-se da região cujo Jerusalém é a capital. Pois havia um rei chamado Acaz, já tinha perdido o nome dele, Acaz. Era um rei que fez o que o Senhor reprovou. E diz a palavra do Senhor que ele chegou até mesmo a sacrificar seu próprio filho, ou seja, um ato totalmente abominável aos olhos do Senhor. Imagina o quanto esse homem chegou a se afastar longe do Senhor, com o exemplo que ele teve de Davi, com o exemplo que ele teve de outros reis. Mas Acaz sacrificou, derramou sangue, sacrifícios, inclusive do seu próprio filho. Mas vamos entender que tudo começou quando Acaz estabeleceu um relacionamento com o rei da Assíria, que o influenciou. Olha só, que o influenciou. Mas como isso aconteceu? Esse rei, Acaz, rei de Judá, um dia desses foi confrontado pelo rei de Israel e também pelo rei da Síria. Ambos o atacaram, ele resistiu, chegou a perder a parte da região chamada Elat, e debaixo dessa pressão desses dois reis, Acaz pediu ajuda e se lembrou
de um outro rei, rei da Assíria. Cuidado, não confunda o rei da Síria e o rei da Assíria. Eram dois povos diferentes, né? O rei da Síria é um rei a capital era Damasco, né? Agora, da Assíria era os habitantes, os arameus, era também uma região importante e poderosa na sua época. Mas Acaz procurou ajuda para o rei da Síria. Se vendeu. Se vendeu porque nós vamos ver que Acaz vai entregar os tesouros do templo em troca de ajuda. Inclusive, sequer o rei da Assíria pediu os tesouros do templo em Judá. Mas Acaz era aquele cujo se vendeu. Ele foi ajudado, o rei da Assíria aceitou entrar numa coalição, numa aliança junto com ele de resistir a esses dois reis. Venceram esses dois reis e a Bíblia diz que Acaz foi para Damasco, onde se encontrava o rei da Síria que tinha vencido. E lá ele visitou o altar dos deuses deles. E achou esse altar maravilhoso e teve uma péssima ideia de fazer uma réplica, pegar como exemplo esse altar para trazê-lo para Judá, para Jerusalém. Modificou o templo, amada igreja. Olha isso, com ideias pagãs do mundo. Não seria assim que muitos fazem nos dias atuais, na igreja contemporânea? Pegam exemplos do mundo e trazem para seus templos. Não é assim que a igreja contemporânea faz? Modificando a estrutura de uma igreja verdadeira, primitiva, e pegando como exemplo do mundo, porque assim Acaz teve uma ideia talvez para atrair mais gente, mais pessoas, para ser mais flexível, se adaptar talvez na sua época, pois Acaz pagou muito caro e chegou onde chegou. E veja o que fala em 2 Reis, capítulo 16, 5. Então Rezim, rei da Síria, e Pecá, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acaz e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elat para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elat, onde vivem até o dia de hoje. Versículo 7. Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Olha o que Acaz diz: sou teu servo ou teu vassalo. Olha como se vende, né? Sou teu servo, teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acaz ajuntou a prata e o ouro encontrado no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Assíria. Este atendeu ao pedido, atacou Damasco, diz a palavra do Senhor, e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou Rezim. Versículo 10 diz assim: então o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou
ao sacerdote Uzias um modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acaz tinha enviado de Damasco, e o terminou antes do retorno do rei Acaz. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acaz deu estas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande, ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde. O holocausto do rei e da sua oferta de cereal, e o holocausto e a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. Ou seja, ele estava misturando tudo. E o sacerdote Urias fez como o rei Acaz tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Modificou tudo aquilo que era original. Ou seja, entre aspas, a igreja primitiva, o início daquilo que Deus tinha ordenado aos profetas para a construção, para o serviço do templo, foi modificado por causa de uma ideia de um rei que não era direcionado pelo Senhor e que não quis consultar os profetas verdadeiros e muito menos a própria palavra do Senhor. E diz que por causa do rei da Assíria, olha o que ele fez, por causa do rei da Síria, ou seja, se vendeu. Tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construído no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acaz descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Bom, vamos lá. Uma coisa importante nós devemos entender aqui é que Acaz, rei de Judá, como já lhe disse, ele foi influenciado pelo rei da Assíria. Mas observa que, em primeiro lugar, em vez de Acaz depender do Senhor, Acaz decidiu depender do rei da Assíria. Decidiu depender de um homem. Quantos se deixam influenciar por homens? Não quis recorrer ao Senhor, mas quis depender do rei da Síria. Pois a palavra do Senhor diz que o rei de Damasco e de Israel estavam em batalha, se colocaram, avançaram em batalha contra Acaz, e nessa batalha o rei da Síria decidiu ajudar Acaz a pedido dele, em troca de quê? Do tesouro do templo. Agora,
O que acontece quando há uma necessidade? O que acontece quando o homem necessita do outro? A dependência. Dependência do homem. Pois prestem muita atenção ao que eu vou lhe falar para todos vocês. Quando houver favores a serem pedidos, ou quando alguns precisar de ajuda, jamais se corrompam. Mesmo diante das necessidades e mesmo que precisam de algo para sobreviver. Mesmo que precisem de cereais, mesmo que precisem de ajuda, não vendem os seus princípios. Todo homem que negocia princípios por causa da necessidade desagrada profundamente o Senhor. Primeiramente, esse homem demonstra falta de confiança em Deus, tornando-se quê? Incrédulo. E o incrédulo não pode agradar o Senhor. Por quê, pastor Cris? Porque ele age na independência. Ele age por si só. E essas atitudes provocam a ira do Senhor. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. A independência leva muitos a pecar. O medo faz com que muitos escolhidos pecam, tropeçam e se desviam do reto caminho do Senhor. Assim diz o Senhor. Quando o homem encontra o verdadeiro caminho que deve trilhar, mas logo se depara com árvores nativas, a escuridão da floresta desperta desconfiança. E muitas das vezes, medo. Os arbustos e espinhos ao longo da trilha o fazem hesitar, ponderando se deve se abaixar para evitar ser ferido. E o receio é real, porque os espinhos podem ferir gravemente as suas costas. Além dos arbustos e espinhos, o verdadeiro caminho também está repleto de pedras. E se o homem não estiver calçado com sandálias adequadas, certamente temerá se machucar. Afinal, se o calçado não for capaz de protegê-lo das grandes pedras, é certo que seus pés serão feridos ao andar sobre predegais. Nesse verdadeiro caminho, diz o Senhor, há rios de água correntes. Há rios que fazem com que o homem tenha medo de atravessá-los. Afinal, a profundidade do rio assusta todos aqueles que não sabem nadar. Nesse caminho, há hienas, há chacais e há leões. As hienas estão sempre famintas. Os chacais não perdem uma oportunidade de perseguir até a exaustão as suas próprias vítimas. Nesse caminho,
também se encontra uma manada de leões. Enquanto os leões observem atentamente o estreito do rio e seus territórios, as leoas têm apenas uma preocupação: manter as barrigas delas cheias e também dos seus filhotes. Nesse caminho, o pasto se torna enorme, a caminhada se torna grande e longínquo é o local onde o homem deve estacionar e parar. Nesse caminho, pode haver tempestades, pode haver raios e trovões, mas nem sempre as tempestades anunciam com antecedência. Elas podem pegar qualquer viajante de surpresa. E o viajante que for pego de surpresa na tempestade não terá aonde se abrigar. E continua dizendo o Senhor: mas há outro caminho, bem mais amplo. Esse caminho é como uma grande estrada que foi construída por obreiros, por engenheiros e por construtores. Nessa grande estrada há vias e sinalizações. Nessa grande estrada, as vias são de mãos duplas. Há algumas pistas que vão e outras que retornam. Nessa grande estrada, o asfalto é de excelente qualidade. Quando a chuva cai, os pneus não derrapam. Sobre o calor intenso, o piche não derrete nem gruda nas rodas dos carros, diz o Senhor. Essas estradas aguentam cargas pesadas e cargas leves. A que poderíamos comparar esse caminho? Em quais estradas antigas poderíamos compará-las? Se fosse nos dias de Roma ou nos dias da Grécia, é fato que o asfalto e o concreto seriam trocados por pedras. As pedras seriam cortadas por profissionais que cortariam pedras, como na antiguidade, e seriam colocados em um formato no qual as rodas dos carros de guerra não passariam e não estragariam passando por elas. As estradas que os romanos e os gregos faziam eram estradas pensadas, mesmo feito com pedras. As estradas dos romanos e dos gregos, na estrada dos romanos e dos gregos passavam homens poderosos, reis e rainhas, comerciantes, homens da religião, homens que traziam o ouro, a prata e o denário, homens que defendiam César, homens que defendiam a águia de Roma. Mas esse caminho era o mais fácil, o mais propício para que todos pudessem passar, inclusive até os dias de hoje. Pois nos dias atuais, o caminho largo, cuja porta da passagem é larga, é propício para a grande multidão, diz o Senhor.
é atraente para aqueles que não querem passar pelo aperto, para aqueles que não querem se abaixar por um funil de um buraco de uma agulha, para aqueles que não querem passar pelo lado estreito. Então, dentro dessa simbologia, amada igreja, Acaz escolheu pelo caminho mais fácil. Diz a palavra do Senhor que ele buscou o apoio do rei da Assíria para se proteger dos reis que o ameaçavam e ameaçavam atacar sua Jerusalém. E contudo, ele não esperou saber o que o rei da Assíria exigiria em troca da sua ajuda. E pior ainda, Acaz sequer foi pressionado a entregar nada. Acaz não foi pressionado a entregar nada. Ele mesmo ofereceu os tesouros da casa do Senhor, bens que não lhe pertenciam, mas que eram consagrados ao Deus de Israel. Acaz, ele negociou princípios, entregou o que havia de mais precioso, que não pertencia a ele, mas pertencia à igreja, pertencia ao templo, pertencia ao Senhor. Acaz modificou o templo em Jerusalém e o transformou em um templo, em um altar da idolatria. Pois guarda isso, amada igreja, o que eu vou lhe falar nessa noite. Vender os princípios, negociar os princípios, é algo abominável aos olhos do Pai. É fazer o que é mal aos olhos do Senhor. É desagradar profundamente o Rei dos Reis. Negociar princípios é distorcer a verdade e colocar no seu lugar a mentira. Negociar princípio é tirar a honra, tirar o cobertor que cobre a criança por causa do frio, é tirar a capa que cobre um soldado honrado, é tirar a túnica de um santo consagrado, é deixar nu Noé. Negociar princípios valiosos, princípios que agradam o Senhor, se vender por causa de ajuda, de favores, de recompensa, é dizer para o próprio rei: eu sou aquele que te sirvo e digo diante de todos, viva o rei. Mas quando há uma conspiração contra ti, ó rei, eu sou o primeiro a trabalhar a favor do usurpador. Negociar princípios é vender a sua honra, é vender a sua moral. Por acaso, dos que estão ouvindo, alguns têm negociado princípios? Alguns têm buscado favores do rei da Assíria? Têm vendido o que há de mais preciosa, a sua santidade? Tens vendido a sua honra, o seu caráter, a sua lealdade? O que é ser uma pessoa leal? O que é ser leal?
Pois ser leal é muito além do que muitas palavras. A lealdade, ela é apoiada pela verdade. Ela é apoiada pela sinceridade, pela honestidade, pela amizade, pelo amor, pela esperança e pela paciência. Ela é uma virtude digna, honesta e nobre do caráter de Yeshua. Ser leal é defender com sua própria vida o próprio acordo, o princípio estabelecido. É defender a palavra empenhada. É defender um homem ou uma mulher honrada, mesmo que aparentemente não se apresentem em sua frente. A lealdade é uma característica nobre. O que é ser leal? Morrerias tu pelo rei? Darias tu a tua vida para defender o rei? Quantos homens na antiguidade têm dado as suas vidas para defender Davi, para defender Saul, para defender Acás, para defender Ezequias? Quantos homens já foram preparados com seus arcos e flechas, seus escudos e espadas? Basta um só toque do shofar, basta o som da trombeta ecoar, e os que lavravam os campos, colhiam o trigo e a cevada, pescavam nos rios, sustentavam seus lares ou moldavam com barro e argilas as paredes de suas casas, basta ouvirem o aviso e todos eles paravam os seus trabalhos, os seus afazeres. E ao ouvirem as trombetas, eles se levantavam e declaravam com firmeza: assim diz o Senhor, pelo meu país, pelo meu rei, pela minha nação, pela minha família e pelo meu Deus, fui convocado para a guerra. E se for preciso, morrerei em nome deles. Assim funcionava na antiguidade. Há pessoas que são leais à sua nação, ao seu rei. Pois a lealdade faz com que um homem honrado morra pela sua própria honra, pela sua palavra, em defesa ao seu caráter. Isso são atributos dados àqueles que entendem sobre nobreza. Nem todos são nobres de coração. Bom, voltando ao contexto bíblico, Acás vendeu os princípios. Ele negociou seus princípios em troca de ser defendido pelo rei da Assíria. Sabem por quê? Por que ele fez isso? Porque teve medo. E o medo faz com que o homem, ou homens, né, no plural, venha desistir. Desistem de caminhar. O medo faz com que homens fiquem paralisados no caminho. O medo faz com que o homem olhe o caminho que Deus traçou e dizem: tem espinho, há chacais, há hienas, há leões. O rio, as corredeiras me assustam. Provavelmente a profundidade me matará e as águas me levarão. Pois assim diz o Senhor.
Quem confia no Senhor, esses são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Para aqueles que confiam no Senhor, o Senhor dirá: vem, andem pelas águas. O Senhor não tem prazer de nos chamar de homens de pouca fé. Ao contrário, o Senhor quer nos apresentar perante os anjos e demônios como servos justos e fiéis, íntegros, honestos e nobres. Não negociar princípios é defender o princípio. Acaz negociou em troca de proteção, em troca de soldados, porque temia ver sua Jerusalém ser saqueada e queimada. Acaz negociou porque teve medo, ficou inseguro, e os princípios negociados fizeram com que ele agradasse o rei da Assíria, ao invés de agradar o Rei dos Reis. E de que forma o homem pode agradar o outro? Através da bajulação, através da falsidade, através da mentira e do engano. Pois Acaz negociou princípios e demonstrou que o seu caráter real era inseguro e inconstante. Pois assim continua dizendo o Senhor: quem tem caráter leal jamais negociará princípios tão valiosos. Jamais construirá um altar da idolatria. Jamais derramará sangue no altar da idolatria. E jamais permitirá com que o sagrado seja entregue a um rei que não é rei em Israel, mas sim da Assíria. E para finalizar, um homem que teme a Deus não entrega a sua capa e a sua túnica, ou muito menos a sua armadura para um estrangeiro. Ao contrário disso, ele defende a sua capa e a sua túnica. E com sua armadura, ele batalha para proteger o que há de mais precioso dentro de Jerusalém: os tesouros do templo do Senhor. Ele faz de tudo para protegê-los. Vocês têm protegido os tesouros do templo? O que são os tesouros do templo? O que há de mais precioso dentro desse templo? A minha saúde? Não. É o Espírito Santo. Ele é o meu tesouro. Tu tens defendido a palavra? Ou tu tens entregado os teus tesouros e dado ao rei da Assíria em troca de alguma coisa? Em troca de um prazer? Não é apenas em troca de defesa. Se você entregar voluntariamente a Satanás algo de valor, que é um princípio estabelecido por Deus, Satanás certamente vai te dar algo momentâneo, mas depois tu receberás a conta. E a conta será muito cara.
Satanás dá, Satanás pode te dar muitas coisas para te dar alívio no momento. Mas assim como o Senhor ministrou nessa noite, há dois caminhos. Um caminho aonde verás chacais, aonde verás uma floresta densa com espinhos, mas esse caminho que o Senhor quer que tu entra, dentro desse caminho, Ele irá providenciar livramento das feras selvagens, a menos que tu queiras escolher o caminho dos romanos ou dos gregos. Caminho todo plano, mão dupla, tem direção, tudo está claro, muitos passam por elas, como assim o Senhor descreveu. Faz tempo que eu abandonei o caminho que leva para Roma. Abandonei esse caminho e hoje estou a pregar o que eu estou pregando. Que é um caminho onde muitos, até o dia de hoje, dizem: por que tu estás pregando desse jeito, ô Cris Duran? Por que tu tá fazendo o que tu faz, sendo que tu poderia estar em outro lugar? Digo para esses, porque eu sou sábio, e o sábio, ele sempre escolherá ter uma bússola, ter a palavra do Senhor para o guiar, independente daquilo que Deus irá permitir a se levantar contra a minha vida. Pois o Senhor procura homens e mulheres leais, nobres, que vão defender com unhas e dentes a palavra empenhada, a palavra cujo um dia proferi em dizer: Senhor, eu vou te ser fiel. E tu já falou isso? Tu já falou isso para Deus? E por que alguns dentre vós estão desviados e são descumpridores da palavra que um dia se empenharam a falar perante os anjos e os demônios? Nem todos são nobres. Nem todos são leais a uma amizade. Tu és amigo do Senhor? Tu és amigo de Deus? Tu és filho de Deus, filha de Deus. Seja leal. O Senhor procura homens e mulheres leais. Pai amado, nessa noite eu quero lhe pedir perdão. Perdão por nossos pecados. Perdão por todas as vezes onde não fomos leais contigo. Todas as vezes onde nos faltou nobreza no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Perdão, Adonai, todas as vezes que temos nos vendido por causa de troca, de ajuda momentânea de quem não tem nada para nos oferecer. Mas mesmo assim, negociamos os tesouros do templo e entristecemos o seu espírito ao entregar a nossa santidade para aquilo que o Senhor desaprova e reprova. Por essa razão, Adonai, eu lhe peço que o Senhor possa perdoar os pecados
pecados da sua noiva, da sua igreja, cujo alguns poderiam ter se sujado nesses dias. Que o sangue do Cordeiro venha, Senhor, cobrir a noiva arrependida, cujo se sentiu inserido nessa palavra. Obrigado, Adonai, porque eu sei que alguns entenderam essa mensagem que proveio de Ti. Ajuda-nos a ser nobres, filhos que têm nobreza e lealdade a Ti. Principalmente quando vier a pressão do rei de Israel e do rei da Síria contra nós, quando vier a tentação. Amém e amém. Amém, amada igreja. Que linda palavra. Eu sei que serviu para muitos. Extrai de ti nobreza. E quando for atacado pelos reis que querem saquear tua Jerusalém, tua vida, lembra-se, eu não vou recorrer ao rei da Assíria, mas sim ao rei dos reis. Ele cuidará de mim. Ele me dará um escape. Ele me ajudará. Ele me ouvirá. Porque se tão somente clamar ao Senhor, Ele me ouvirá. Amém. Mas como defender algo que talvez alguns não tenham ainda? Porque já foram saqueados e não tem mais o tesouro. O tesouro pode voltar. A presença do Senhor pode voltar nesse templo. Deus pode sim, se ver um coração arrependido, compungido, quebrantado, Ele pode dizer, olha, eu estou vendo verdade, eu estou vendo sinceridade. Então, falar com o Espírito Santo, vamos voltar. Você quer que o Senhor volte? Você quer que o Espírito Santo entre nesse templo? Se tão somente estás disposto a ser leal com Ele e a defender esse tesouro que a partir de hoje pode habitar na tua vida, então se iniciará uma linda comunhão e relacionamento entre vocês dois. Mas para isso é necessário que faças tu parte do ministério, porque o papel da igreja é que os soldados, o arqueiro, o exército venha proteger essa Jerusalém. Significa o que, Pastor Cris? Significa que a igreja tem seu papel de interceder e te ajudar para impossibilitar ou até mesmo dificultar o acesso do teu adversário que deseja matar, roubar e destruir tua vida. Sozinho, você não vai conseguir. Então faça tua parte desse ministério da OC. Veja o QR Code que está aqui apresentado. Aproxima seu celular, pode fazê-lo já. E ali você poderá preencher o seu cadastro. Entraremos em contato contigo. Coloca bem, por gentileza, o seu e-mail, também seu telefone, não erra. E todas as perguntas têm seu propósito para conhecer você ainda mais. Se você preferir, você pode entrar no meu site ou site crisduran.com.br ou até mesmo o site da igreja, tá bom? Da igreja da OC, Online World Church, Igreja OC. Meus amados,
Mais do que isso, não tem necessidade, pois já tivemos a nossa porção. E faz o favor, não apenas colocar um joia nessa mensagem, mas compartilha. Porque o robô, assim funciona, ele vai compartilhando. Na medida que você compartilha, ele vai compartilhar mais. Então, há muitas pessoas que precisam ouvir aquilo. Grande abraço para todos, uma excelente semana e até sábado que vem.